Enquanto a gente vai abrindo aqui, vocês perceberam que o foco do dia de hoje é basicamente duas doenças: hemofilia e doença de von Willebrand, que é o que a gente são os maiores exemplos do grupo de doenças que a gente chama de coagulopatias. São doenças raras, mas que precisa conhecer, né? São especialmente hemofilia muito famosa, vamos colocar assim. Vocês estudaram? Sim. Tiveram dificuldade? Algum ponto em especial? Não. Elejam o ponto de maior dificuldade para eu ter uma ideia. Eu sei que no geral pode ser tudo difícil, mas o que pegou mais? Para quem, né, teve dificuldade? O tratamento, certo? Então, o que eu estou pensando, esse nível aí, não precisava. Oi? Sempre no final, hora que termina o feedback, eu falo que é para focar. Na semana só fica até o final que eu falo. Hemofilia, precisa saber isso. Então hoje, no final da sessão, eu vou dar a dica para quinta-feira, que é trombose anticoagulantes. Não precisa. Vamos lá. Primeira questão. Bom, então, retomando, né? São duas doenças importantes, são raras, ok? Mas são importantes, não dá para sair da faculdade de medicina sem saber o que é hemofilia, então não sabe o que é isso. Não que vocês vão entender, mas é um exemplo de doença muito utilizado para entender coagulação. É o principal exemplo de doença ligada à cromossomo X, né? Qualquer livro vai dar o exemplo da hemofilia. Então é importante a gente falar da genética dela. Porque entender lá vai fazer vocês entenderem todas as outras doenças ligadas ao cromossomo X, né, que pode aparecer por aí. A doença de von Willebrand, em tese, parece mais complexa. E é mesmo mais complexa. Só que por que a gente fala? Se hemofilia é importante, imagina a doença de von Willebrand, que é quase 10 vezes mais comum que a hemofilia. Porque ela é muito subdiagnosticada, porque é difícil. O diagnóstico é difícil, o médico não suspeita fácil. Então tem muita gente que tem, especialmente formas leves, e nem sabe que tem doença de von Willebrand. Aí manda lá para investigar com o hematologista e ele acaba descobrindo, né? Agora, hemofilias, especialmente as formas graves, é mais fácil de diagnosticar, porque
quadro clínico é muito recheado, o quadro laboratorial também altera forte, né? Passa desapercebido. Então a gente vai explicar um pouquinho, né, usando as questões, fazer uma revisão aqui do tema. Hoje é um daqueles dias que, lembra que eu falei que às vezes ia ter uma aulinha? Vocês viram que um dos objetivos de aprendizagem de hoje era hemoderivados e hemocomponentes. Então isso eu vou abordar nessa aulinha, tá? Na hora que terminar aqui a gente faz. É curto. Então vamos lá. Primeira questão é genética. No caso de um casal assintomático que tem 2 filhos, um menino que é hemofílico e uma menina que não é hemofílica, assinale a alternativa correta. O gene da hemofilia poderia ser detectado nos avós paternos da criança. Por que não paterno? Não é uma doença ligada ao cromossomo X. Se fosse o pai, tivesse ele o X afetado, ele seria hemofílico e não assintomático. Então, é muito mais provável que o gene da criança tenha vindo pelo lado materno da família. Porque a mulher, como é que é? Quando ela tem o gene da hemofilia, qual é o status dela? De portadora. Né? Até, deixa eu ver aqui, né? Depois eu vou falar uma outra coisa interessante. Vamos seguir. A irmã tem 50% de chance de ter herdado o gene da hemofilia. Não está no X da mãe. Se nasce uma filha, a mãe vai ter que passar um dos X dela. Ou vai o normal, ou vai o afetado. Então, 50% de chance dela passar ou não. O X é esse. O pai é provavelmente portador de forma leve de hemofilia. Não. A irmã do paciente certamente é portadora do gene. 50% de chance de ser, 50% de não ser. A mãe do paciente provavelmente não é portadora do gene da hemofilia. É portadora. Então vamos falar um pouquinho disso. O nome é o que? Dá para entender. XY, se o X está afetado, vai manifestar. Na mulher, um X normal, um X afetado, como está assinalado a hemofilia. Nessa circunstância, o X normal compensa a função do X afetado e ela não tem manifestação clínica, nem laboratorial. Tudo bem com essa mulher, né? O problema é que daí quando ela for ter os filhos dela, ela pode passar o gene afetado. Engraçado que essa doença, ela é antiga. Doença antiga, o conhecimento sobre a hemofilia é bem antigo, mas a parte genética foi desvendada, foi mais de um século, mas se conhece essa doença há muito mais tempo que isso. E antes de se saber a parte genética, era uma doença que eles falavam assim: fulano tem aquela doença que pula uma geração. Olha que interessante, a doença que pula uma geração. Porque tem um paciente hemofílico, sangue, aquela coisa toda, imagina isso nos idos de 1700, 1800. Ou achavam que era bruxaria, né? Sangrava. Mas tudo bem, sobrevivia até atingir uma idade que conseguia ter filhos. E aí, nascia um filho, você tinha um casal, um menino. O menino vai ter hemofilia? Não vai. Mas ele tinha uma menina também. Pode ter? Pode ou vai ter? Vai. Ele só vai passar o X afetado. Se nasceu menina de um pai hemofílico, todas as filhas serão portadoras. Quer dizer, essa geração vai ter sintoma? Menino e menina, filho desse filho? Não vai. Aí casa a menina lá na frente
e tem um filho, ela passa o genezinho, nasce um menino, hemofílico, pulou a geração. De repente, sim. Deixa eu ver, não tem aqui. Será que eu tenho? Vamos lá. O exemplo que eu dei é esse. Um homem, um filho, né, se casa e tem a primeira, né, geração de descendentes. Nesse caso, o que pode acontecer está aqui. Se for menino, sempre sem hemofilia. Se for menina, sempre portadora. Nenhum deles tem sintoma, manifestação clínica. Então essa geração é como se não tivesse sido afetada. Aí a filha, essa aqui ou essa, qualquer ela cresce, se casa e vai ter os filhos dela. Aí vai ser isso aqui. Imagina que essa agora é aquela filha que cresceu. Né? Cresceu, casou, os filhos. O que vai acontecer? Ela pode, se nascer um menino, 50% dele seria um filho. Que ela pode passar do X afetado ou normal. Então, geralmente, a doença aparecia de novo quando pulava uma geração. Entendeu? Os filhos do hemofílico não tiveram nada, os netos vão ter. Pode aparecer entre os netos, pulou uma geração. Nesse caso aqui, sim. Porque o que está mandando é o X da mãe, que é roleta, né? 50% ser portadora, ou se menina, se menino, 50% de ser hemofílico. Tem mais chance de se manifestar em meninos. Oi? Mais chance de se manifestar em meninos. Não é que é mais chance. É que só tem, assim, a doença, ela manifesta em menino. Em menina, muito difícil. Entendeu? Porque ela vai, o X que ela vai receber do pai dela sempre vai ser afetado. Exato. Isso. Entenderam a questão genética? E agora eu vou subir um pouquinho. Então quer dizer que não existe mulher hemofílica? Né? Se a mãe for portadora e o pai for hemofílico, pode, geneticamente pode, mas pelo amor de Deus, onde foi parar o anjo da guarda desse, né? Vocês se conheceram no ambulatório de hemofilia, né? Essa apaixonada dessa. Mas pode, mas tem outro jeito que é mais fácil disso acontecer, que aí é um passinho a mais. Já ouviram falar no fenômeno da lionização? Já ouviram? Já. A lionização é um fenômeno pelo qual algumas mulheres passam, não todas, e é totalmente imperceptível. É o seguinte, é um fenômeno que faz um dos dois cromossomos X da mulher evoluir. Isso acontecendo, geralmente não causa sintoma algum, é imperceptível. Só que se esse fenômeno acontece com essa portadora, vai que ela é uma das mulheres que vai sofrer o fenômeno da lionização. E o cromossomo X, que evolui, calha de ser o normal, esse começa a manifestar, só sobra ele mandando, entendeu? Na leitura genética. Aí ela pode assumir um fenótipo de hemofilia. Entenderam isso? E outro ponto extra, nem sempre a hemofilia é hereditária. Pode ter mutação espontânea, então às vezes alguém da família nasce com aquela criança, daí para frente ela pode transmitir.
desse fenômeno genético, ela começa a manifestar o fenótipo de uma hemofília, com sangramento e tudo mais. Super raro, mas é descrito. Mas ela não tem o genótipo, Só o fenótipo. Né? Na hora dela ter os filhos dela, vale essa regra aqui. Pode mostrar o slide do doutor? Sim. é. Eu vou, alguns. Mas eu vou. Ó, aqui é coisa que está no livro. Não, né? É o livro. Agora, slide que é meio extra, não sei quem tem lá, e a gente passa assim. Olha, e tem um outro aspecto legal da hemofilia. Vocês conhecem a parte histórica? Rapidinho. Não? Sabe os Romanov da Rússia? Lembra disso? Romanov, Rasputin, essa história aí. Rainha Vitória da Inglaterra. Essa é da realeza. Ó, essa aqui é a Rainha Vitória. O maior reinado. Agora eu não sei se o maior reinado era dela, a outra, a Elizabeth viveu bem, né? Não sei como é que ficou. Mas enfim, ela era portadora do gene da hemofilia. Não sei, não lembro dessa característica. Mas o que se sabe é que ela era portadora. Tinha casos, né, na família. E ela era essa portadora assintomática. Aí, ela teve filhos e netos. Uma das netas herdou o gene que veio dela. Filho e depois a neta. Uma das netas casou-se com o czar Romanov. Casava lá para não brigar entre eles, né? A Rússia, né? Vamos ficar em paz, então tá. Então você casa com a minha neta, então tá tudo certo. E assim foi. Então essa aqui é a família Romanov, essa é o czar. Essa é a neta da Rainha Vitória. Eles tiveram 5 filhos, 4 meninas e um menino. Olha que esse aqui. Ele era hemofílico, um menino. Se você repara nessa foto aqui, muitas fotos, esse é o que se acha, tá? Muitas fotos ele está com um degrauzinho, um calcinho, sempre com o joelho meio dobrado, né? Mas aqui dá a impressão que está fazendo uma pose, mas desconfiam que não era isso. O que ele tinha era hemartrose, o joelho não conseguia dobrar, por conta da hemofilia. Vocês devem entender que é o quadro clínico, né? Esse sangramento articular, muscular. E então ele era hemofílico e tinha as crises de hemorragia. E aí, o único que conseguia, não se sabe como, fazer, acalmar ele, até deixar ele absorver, ele é tal do Rasputin, que era meio bruxo. Aí morre, depois vocês veem isso. Mas aí ele começa, por conta do menino, a mãe começa a confiar muito no Rasputin, no bruxo, e ele começa a influenciar o governo da Rússia. Caiu uma nova na Revolução Russa. Lembra? Lenin, blá blá blá. Entraram e fuzilaram a família inteira. É bem famoso esse episódio aí. E no meio a hemofilia do menino. Então aí que a doença ficou mais conhecida, vamos falar assim. Oi? Mas naquele slide ali da hemofilia, que você não estava mostrando, Sim. esse aí, não é o caso que o pai é homofílico e a mãe não é homofílica, certo? Certo. E aí, na própria que a irmã tem 50% de chance de ter dado gene. Isso. No caso lá, é isso aqui, ó. A mãe não. É a mãe. Lembra, o casal é assintomático. Professor, Oi? você falou, acho que comigo aqui, não sei se era isso que eu entendi. Então, se a mãe, tipo assim, a menina ela não vai se envolver porque o X meio que estava com 14, isso? Como é que é? Eu não tenho falado, tipo assim, a mulher tem um X normal e outro X Afetado. afetado. Ela não vai se envolver porque O X normal compensa o X afetado, porque o problema é a falta de produção do fator 8, que está no gene, em um gene do cromossomo X. O gene normal, o X normal, produz a quantidade suficiente de 8, mesmo que o outro não trabalhe. Professor, você pode explicar
começa a geração afetada, certo? Que é um pai e um filho sintomático, casa-se com uma mulher que não tem nada, ok? De hemofilia. Dá uma olhada nos filhos, isso é todas as probabilidades genéticas dos filhos. O que você vê lá? 100% das filhas têm hemofilia. Não, 50%. Portador. portador tem sintoma? Pulou uma geração. Entendeu? Questão 2. Um menino de 5 anos apresenta hemartrose de quadril e tem diagnóstico de hemofilia A. As alterações dos testes laboratoriais que esperam, fácil, hein? E fácil. Elevação, bom, vamos já direto aqui, né? Diminuição do fator 8, porque lá eu já digo qual é o tipo de hemofilia, não é? A, deficiência de 8. B, deficiência de qual? 9. Sabia que tem hemofilia C? Nossa, super rápido, a gente nem fala muito. Diminuição do 8 e elevação do TTPA, marca dessa doença. É a padrão clássico do coagulograma, o TTPA, e já do teste confirmatório, que é a dosagem de fator 8. Ok? Por que a A não está certa, pessoal? Exato. A parte do TTPA, ok, aumentou. O tempo de sangramento está fora do padrão. O tempo de sangramento, lembra do encontro anterior? Ó, a sequência. É um exame focado em disfunção plaquetária, ou problemas plaquetários. Hemofilia não é problema plaquetário, hemofilia não. Tanto que tem um padrãozinho do sangramento do hemofílico, né? Que às vezes a gente vê ele, por exemplo, se ele se corta, começa a sangrar, como todos nós começamos a sangrar, e daqui a pouco para o sangramento, como para na gente. O que aconteceu nesse momento? Formou-se o tampão plaquetário, porque as plaquetas do hemofílico estão em número normal e elas funcionam bem. Formou o tampão. Aí a hora que tem que entrar a rede de fibrina, não entra, porque não tem o fator 8, não desenvolve. Exato. Como que ele gera hematoma? Eu entendi. Você consegue pensar uma explicação de como a pessoa, mesmo não tendo problema na anestesia primária, por que mesmo assim vai sangrar? Isso. Exatamente, mas se ele está, ele tem que sangramento. Ele vai passar, porque o tempo de sangramento mais. Você lembra como faz o tempo de sangramento? Você provoca um ferimento, um pique na orelha ou no braço e abre o cronômetro para ver como vai começar a sangrar, e você abre o cronômetro para ver até quando ele para de sangrar. Esse é o tempo. O filho vai estar igual a gente. Pode ser que o pique é pequenininho, né? O pique é pequenininho, então provavelmente ele não vai sangrar mais por lá. Mas se fosse um corte mesmo assim, inicialmente ia ser muito parecido com a gente. Ele ia sangrar, ia dar uma diminuída, porque as plaquetas funcionaram, e depois perde o tampão e volta a sangrar com tudo. Mais alguma dúvida aí? Pesado. Ó, valores de referência de coagulograma, vocês precisam saber. Coisas que vocês têm que saber de cor. Valor de referência de TP, TTPA e, quando entrar, hemograma. Hemoglobina, leucócitos, que é o normal, plaquetas, já tem que começar a virar automático, porque é dia a dia. Coisas específicas não. Aí eu vou colocar para vocês, tá? Mas esses dois testes, coagulograma e hemograma, tem que virar automático. Beleza? Professor,
diagnosticado menino de 5 anos, como é que é? 5 anos, com hemartrose de quadril, tem diagnóstico de hemofiliado. Obrigada. Aí aqui, não, antes, já que tinha questão, olha, eu perguntando da prova que eu fiz, tinha questão de quadro clínico, vai chegar, né? Então tá bom, então lá eu discuto melhor essa parte. Terceiro, menino de 10 anos, menina de 10 anos, trazida ao pronto-socorro por sangramento excessivo de um corte na face. E tem histórico de já ter procurado pronto-socorro em outras 5 oportunidades por 4 semelhanças. A mãe tem doença de von Willebrand e o paciente tem nível sérico do fator 8 reduzido. Tá ligado? Né? Vocês devem estar aqui, essa questão é para lembrar da fisiopatologia da doença de von Willebrand, certo? Que ela pode interferir na dosagem do fator 8, não isoladamente como hemofilia, junto com outras coisas. Então, é mais nesse sentido. Vamos lá. Entenderam? Mãe tem doença de von Willebrand confirmado. Menino tem fator 8 reduzido. Tá bom, a pergunta é: que outras alterações laboratoriais seriam mais compatíveis com esse caso do menino? Então, elevação do TTPA, tempo de sangramento normal, plaquetas normais, TT normal. Quer dizer, TTPA pode estar elevado? Sim. Pode. Precisa do fator 8. Tempo de sangramento. Né? Deveria estar elevado. Porque qual que é o raciocínio? Se a mãe tem doença de von Willebrand, o menino tem quadro de sangramento, dá para ver que ele tem problema de coagulação. 5º episódio, aquele tipo de entrada para o socorro. E a primeira dosagem de fator, o que fizeram até então foi o fator 8. É muito lógico você imaginar que ele herdou a doença de von Willebrand e que a redução do fator 8 está ligada à doença de von Willebrand também. Então, a alternativa que tinha que buscar é aquela que contempla o perfil laboratorial da doença de von Willebrand nesse caso, que é a B. Então, elevação do tempo de sangramento e do TTPA. Plaquetas não muda nada, TP também não. Né? É lá no fator 8. Então, vamos lembrar, falar um pouquinho aqui da doença de... tem outra aqui. Acho que vai ajudar. Oi. Isso. Aí, por exemplo, vamos supor que você descolocou um diagnóstico difícil de fazer. Se você descarta um filho tipo A, aí você pensa já no Willebrand, você tem outras doenças por aí? Boa pergunta. Olha, primeiro você precisa ter um quadro clínico sugestivo de coagulação. Primeiro de tudo começa aí. Tem histórico de sangramento, a gente já pode até ter alteração laboratorial, mas a gente sabe que não vai ter problema. Mas primeiro tem que ter aquele histórico que foge do normal. Né? Desde, o paciente ali, a mãe, de 12, 13 anos, falar desde que começou a menstruar, 25 dias, menstruar, para 7, volta de novo. Você começa a desconfiar que tem algo. E faz quanto tempo? Faz 1 ano, 2 que está assim. Ou então, não, qualquer cortezinho que faz, sangra, nossa, encharca uma toalha que a gente comenta lá. É bem diferente. Aí nós vamos triar. Primeiro, parece um paciente desse. Me fala aí, 2 exames que a gente precisa fazer sem falta.
TPA, vamos chamar de coagulograma, um teste, o outro. E o hemograma para ver plaqueta, triagem, para ver quanto está a plaqueta, numericamente primeiro, e vamos ver o TP e o TTPA. Numa dessas, o TP ou o TTPA já estão prolongados, eu começo a desconfiar mais de, se for TTPA, de hemofilia, se for o TP, de alguma deficiência congênita, tipo de fator 7, algum fator está faltando, se os tempos de coagulação estão bem prolongados. Vou te falar o que é a prática. Cenário diferente, nada alterado, hemograma normal, TP e TTPA normais. Aí, eu vou atrás de doença de Von-Willebrand. Pode ter anemia? Pode, mas não é. Na questão da menina menstruando é mais fácil ver. Na pessoa com histórico de sangramento abusivo, né? Assim, anemia não faz parte do. A anemia é secundária, então não está ligada à doença, está ligada à perda do sangue. Então aí eu vou atrás de Von-Willebrand. Então o que eu quero primeiro já explicar para vocês? O padrão, vocês viram que a doença de Von-Willebrand tem vários tipos. Tá. Vou mostrar aqui, não precisa entrar em detalhes, né? Porque é bem complexo alguns tipos. Precisa saber que tem a doença de Von-Willebrand por déficit quantitativo do fator de Von-Willebrand, produz pouco. Aí tem dois espectros, o leve, que produz só cai um pouquinho, e o grave, que zera a produção, tipo 1, tipo 3. E o tipo 2, que é qualitativo, produz, mas não funciona. Aqueles subtipos do qualitativo, não se preocupem com aquilo, é bem, né, especializado. Geralmente, a maioria dos pacientes tem Von-Willebrand, qual tipo? O mais frequente, 1, que é o mais leve. Perfil clássico de tipo 1 tem clínica, tem sangramento abusivo, coagulograma normal, porque não é tanto assim, é para baixar o fator 8, igual você viu aqui, nessa questão, a maioria não é assim. Você vai descobrir testando plaquetas, tempo de sangramento, curva de agregação plaquetária e, principalmente, pedindo os testes específicos. São dois. Antígeno do fator de Von-Willebrand, né? Dosagem do fator de Von-Willebrand, que é o antígeno, e cofator da histocitina, esses dois. É assim que a gente chega em Von-Willebrand. Professor, essa criança aí dessa questão do 3 tem dia? Oi? Essa criança da questão do 3? Von-Willebrand. Doença de a mãe tem Von-Willebrand. É muito mais lógico você pensar que o filho também tem a Von-Willebrand. Né? E aí que está o espectro. Que, lembra? No final da aula passada eu falei, eu estudo em gravidade das doenças, que varia. Então, Von-Willebrand, o leve, eu falei do leve não mexe com o TTPA, não mexe com o fator 8. O Von-Willebrand mais acentuado mexe. Você pode ter um TTPA prolongado, o tipo 3 lembra hemofilia, o quadro clínico e até o perfil laboratorial. É que todo estudo plaquetário vai estar alterado no Von-Willebrand tipo 3 e não vai estar alterado na hemofilia. O Von-Willebrand tem algumas, é meio mais complexo para a genética. Importante saber que não é ligado ao X. Homens e mulheres afetados da mesma forma com o Von-Willebrand. Então, vamos lá. Todo mundo ver? Comigo. Qual é? O fator de Von-Willebrand tem duas funções importantíssimas. Quais são? Ele é um mediador da adesão plaquetária ao endotélio. Segundo, carregar o fator 8. Lembra que eu falei que o fator 8 ele é produzido, mas ele é preguiçoso. Ele precisa de um Uber. Precisa de Uber para circular. Os outros não. Ele precisa. Quem que é o Uber dele? O fator de Von-Willebrand.
Então, se a pessoa tem uma queda, uma doença de von Willebrand, uma lesão, um grau significativo, a ponto de diminuir bem a quantidade de fator de von Willebrand, veja, o fator 8 está sendo produzido normalmente, tá? Mas ele vai chegar no lugar onde precisa? Então, funcionalmente, é como se não tivesse fator 8 também. Na qualitativa também, tem qualidade para. É, exato. Eu vi que é um estabilizador. Ele também carrega, né? Estabiliza e transporta. Né? Entenderam isso? Tá? Por isso que vai ter von Willebrand, que fator 8 vai estar normal, TTPA normal, estamos falando de que grau, intensidade leve, que é a maioria, e vai ter von Willebrand mais grave, a ponto de nem conseguir o fator 8, a molécula vai conseguir. Então, a gente vai usar o fator 8, ele vai dar baixa, porque ele não vai estar presente na corrente sanguínea. E a gente faz o TTPA, também vai estar mais prolongado, porque não tem ele. Tem, mas ele não está chegando. Tem o tipo 2? Você coloca tem a entidade Esse é o tipo mais 3. Indo para o tipo 3. Tá? Professor, Oi? o que o senhor está utilizando aí no caso de sangramento? Se não é um confiável, por que não aquele fator PFA100? O que é o PFA100? Esse não é o PFA100. Não, tem isso. É outro exame, a agregação plaquetária. Tá? Por que a gente coloca a agregação plaquetária? É muito bom, tal. Mas qual que é o problema? Tá. Qual que é o problema da agregação plaquetária? Quem mora fora de Rio Preto? Quem mora em cidades de até 300 mil habitantes? Beleza. Nenhuma dessas cidades vai ter curva de agregação plaquetária. Vai ter tempo de sangramento. E nenhuma delas o paciente vai conseguir fazer, porque esse é um exame que você tem que, a curva de agregação plaquetária, você tem que fazer no lugar que faz o exame. Porque se eu colher aqui e mandar para um laboratório que faça o transporte detona todo o resultado, as plaquetinhas vão enchendo, já era. Né? Então, isso nós vamos falar muito aqui. Os testes que eu coloco no livro, você vai ver no Hofbrand também, são, a gente tem que trabalhar com aquilo que vai estar mais acessível. A mais, aí geralmente já vai estar na mão do especialista. Né? Então nós vamos falar, a gente vai, mas por exemplo, curva de agregação plaquetária em Rio Preto faz 7 anos que começou a ter, discutindo. Eu não sei, não conheço, posso, né? Quem falou da técnica? Antes eu não tinha como pedir. Né? Tem um monte de casos suspeitos de fator de doença von Willebrand. Eu vou te contar que até a curva de agregação plaquetária, ela é grosseira. Ela é difícil de fazer o resultado. A primeira coisa que me pedem para fazer quando alterado, ela repete. Aí você repete alterado de novo. Fala, vamos repetir mais uma vez? Sabe? Por isso, se vocês forem ver as diretrizes mais atuais de diagnóstico de fator de von Willebrand, eles tiraram um pouquinho isso. Tempo de sangramento, curva de agregação, era tudo como triagem de suspeita, mas não uma confirmação. Confirmação, para agora, lembre-se dos 2 exames que eu falei. O fator de risco cetina e a dosagem do fator de von Willebrand. E esses são confiáveis. Tem mais que o tempo de sangramento ou a curva de agregação. Certo? A sinal alternativa que permite diferenciar a hemofilia de doença de von Willebrand. Hereditariedade.
As duas têm. Uma é ligada a X, outra não, mas as duas têm hereditariedade. Presença de disfunção plaquetária. É isso. Só tem no von Willebrand, né? Hemofilia não vai ter. Maior prevalência de hemartrose no von Willebrand? Não. Na hemofilia. Resultados do hemograma. Normal nas duas. Não diferencia. Hemorragia após procedimento cirúrgico. Vai sangrar qualquer um deles, né? Não diferencia. Só um pouquinho sobre isso, quadro clínico. Né? Então vocês viram que o quadro clínico mais frequente da hemofilia, quais são as manifestações clínicas mais comuns? Hemartrose. Isso aí. É sangramento intraarticular, que a gente chama de hemartrose, e sangramento muscular. Tá? São os mais frequentes e faz todo sentido. Se você for ver as articulações mais acometidas, são aquelas que recebem mais carga, tem mais trauma, joelho, cotovelo, tornozelo, músculo, membro inferior, né? É onde o cotovelo, porque é onde você se equilibrou, primeira coisa que você bate, esbarra o cotovelo. Tropeçou, a primeira coisa é reflexo, você vai descer o joelho no chão. Então é onde acaba acontecendo mais vezes as hemorragias do hemofilia. Né? Então a hemorragia de coagulopatia grave é mais para esse lado. Apesar do receio, é raro ver hemorragia assim, cerebral, digestiva, urinária nesses pacientes, não é comum. Para isso acontecer, precisa ter um motivo. Começou sangue, teve hemorragia digestiva alta. O paciente, mas ele era um filho? É por isso. Não. Tem que ter, né, aberto alguma machucado, alguma ferida na mucosa. Aí tudo bem, vai sangrar bem mais que os outros. Mas sangrar espontaneamente, estômago, intestino, rim, não. Está sangrando, urinando sangue até. Pode ir lá ver se tem cálculo, né? Se ele está com alguma grau de inflamação, você tem algum gatilho de base. Deu gatilho que lesionou, lesão de endotélio, né? Órgão, aí sim, ok, ele vai sangrar bem mais que os outros. Entendeu? Esse mesmo trauma, né? A hemartrose, não vai fazer hemartrose só de andar, ele precisa bater, machucar, traumatizar. Tanto é que eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Ó, ilustraçãozinha mostrando a progressão do sangramento. Percebam? Aqui é o joelho, né? Então, lesionou, sangra para dentro da articulação. O sangue, ele é irritante para a articulação. Então, vejam que é uma coisa que a pessoa tem quase bem que desde que nasceu. São vários episódios ao longo da vida, e geralmente vários num ano só, especialmente criança. Não julga o cara mais. A cada episódio que tem o sangue que está lá, você tem que esperar ser reabsorvido. Você vai tratar para parar de sangrar lá dentro. Mas o que já sangrou lá dentro não tem como tirar. Às vezes eu vejo, né? O pessoal não dá lá para fazer uma punção, pelo amor de Deus. Você agulha lá. Aí, né? Aí que ferra tudo. Não dá para drenar. Diferente de lesão inflamatória de joelho, você drena. Atleta, o pessoal traumatiza. Ok. O pessoal coagula. Não, nem sai com uma agulha ali na articulação. Então tem que esperar reabsorver. Acontece que até reabsorver, o sangue vai detonando a cartilagem. Aí é o primeiro episódio, o segundo, o terceiro, um monte. Daqui a pouco ele perde. A cartilagem começa a ter problema de mobilidade. Então, se vocês forem no ambulatório de hemofilia, hoje está bem melhor. O tratamento está legal, está bem melhor. Mas na minha época, quando eu ia, parecia ambulatório, sabe?
quê? De ortopedia. Era tudo muleta, né? Tudo com algum apoio, com dificuldade, cadeira de rodas, às vezes, dificuldade para andar, né? Porque todas as articulações ali já perdi de mobilidade. Pensa, cirurgia é difícil, né? Esse cara diz um pouco próximo. Como? Super difícil. Então, para vocês terem uma noção, ó, isso é um cotovelo de um filho. Está vendo? Está vendo que está completamente inchado? Pergunto, está roxo. Entenderam? Hemartrose, dentro da articulação. Esse edema é a articulação expandindo. Não é igual a gente bate o cotovelo, incha subcutâneo. Não é isso. Dentro da articulação. Certo? Isso dói depois. Oi? Isso dói muito. Muito. Tem que fazer uma analgesia pesada também. Mas repouso, gelo e administrar o fator. Ó, joelho. Desse jeito. Então, perceba. Já dá para ver que é um paciente adulto. Né? O joelho não está roxo. Né? Então, sangrou dentro da articulação. Dá uma olhada. Olha a musculatura. Completamente atrofiada. Quer dizer, isso não é novo. Né? Esse joelho, provavelmente, ele já tem uma limitação, né, seríssima de movimento. Não fortalece, tudo atrofiado. Então, tem muita complicação ortopédica. Como eu disse, hoje em dia melhorou demais. Né? Porque os fatores estão melhor, mais fácil de fazer, mais fácil de ter acesso. Chega às vezes nesse grau. Oi? O paciente pode fazer musculação de exercício físico? Não entendi. O paciente hemofílico pode fazer exercício físico, musculação? Pode e deve. Não só pode, como deve. Porque a gente simula, né, fortalecimento muscular. E quanto mais fortalecido tiver a musculatura, especialmente o joelho, o membro superior, mais difícil de lesionar. Então não é qualquer trauma que vai sangrar fácil, se ele tiver fortalecido. Tem que fazer. Esporte de básico, futebol. Não, aí tá. Aí. Pensa na dificuldade, né? Tem lá uma criança de 7, 8 anos, os amigos tudo jogando bola e ela não pode e tal, quer fazer. E eu vou te falar uma coisa, viu? Os ambulatórios de hemofilia de pediatria, os mais encapetados são os hemofílicos. Tem que ser, é impressionante. Quanto mais você tenta segurar, mais, né? E é tudo pendurado, correndo, quebrando tudo, difícil. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é uma das situações em que o atendimento é totalmente multidisciplinar. A força do multidisciplinar aqui é enorme. Porque é médico, enfermeiro, é fisioterapeuta e psicólogo. Porque, imagina, os pais hoje em dia já são hiperprotetores, né? Em média, já são. Imagina se tem um filho e um filho. Ultra protetor. Isso pode atrapalhar o desenvolvimento da criança, a questão psicológica e dos pais e da sua ansiedade. Então precisa ter um acolhimento e um acompanhamento bem de perto. Quinta questão. Paciente de 22 anos apresenta sangramentos após procedimentos odontológicos. O DTPA 55 segundos está alto, até 45. O tempo de protrombina é 12. Está normal, até uns 14 segundos. Fator 8, 60%. Está normal ou não? Tá. Fator 9, 12%. Está normal ou não? Não, está diminuindo. Era para ver gravidade. Leve, moderado ou muito diminuído? Leve. O que esse paciente tem? Hemofilia B. Leve. Vamos lembrar
das faixas, porque isso aqui tem a ver com esse índice. Gravidade aqui, ó, moderado, grave ou leve, tem a ver com isso. E é a mesma classificação para hemofilia A ou B. O que é considerado uma hemofilia grave, A ou B? Menor que 1%. É o hemofílico que você ouve falar, é o do imaginário de todo mundo. Aquele de sangue, é o da hemarcrose que eu mostrei. Esse é o grave. Certo? Quem que é o moderado? 1 a 5%. Veja, a diferença é bem pequena, né? Para alguém que tem meio de fator de von Willebrand e o outro que tem 2,5, parece pouco, mas clinicamente dá uma diferença danada. Né? Já diminui bem a gravidade, assim, risco de sangramento são frequentes, mas não são igual, né, para um fílico grave, cuidado de internações com frequência. Então, moderado já é um bom negócio. Clinicamente a diferença é bem grande para o grave. O que é o leve? Na porcentagem. É isso. De menor que 5, né? Porque até 30, de 30 para cima a gente considera normal. De 30 para cima, você não considera aquilo clinicamente relevante. Tá? Como assim? Depende, né? Dá menos que 5, menor ou igual a 5. Você vai ver dos dois jeitos. Essa faixa. Entenderam essa questão? Eu nunca vou pôr um limite, tá? Certo? Então, assim, o hemofílico leve, esse é o histórico dele. Esse aqui, o hemofílico grave, você geralmente já faz o diagnóstico ali no primeiro ano de vida, no máximo no segundo ano, você já está fazendo diagnóstico. O primeiro tombo que a criança leva, machucado, é engraçado que quando é bebê de colo, está tudo bem, não sabe. Né? 6 meses, 8 meses, aí começa a engatinhar. Aí o que engatinha já, às vezes vai lá, né? Com a cabecinha na parede, com a boquinha no chão. Aí chega a sangrar, os pais estranham aquilo, levam para a emergência. Chega um bebê sangrando pra caramba na emergência, o que o médico da emergência vai pedir? Exame, pode exame. Hemograma, coagulograma. Vai ver o PTPA bem alterado, o PP normal, aí vai rápido. Né? Já chama um especialista lá, fecha o diagnóstico. O hemofílico leve, não. O hemofílico leve, às vezes, aqui eu conheço o TTPA dele mais prolongado, mas às vezes é meio no limite, sabe? Então a gente vai descobrir mais para frente, quando ele, ou antes, se fizer uma cirurgia. Então aqui, geralmente, um procedimento invasivo que é a coisa. Então, ok, procedimento odontológico, dente de leite, né? Vai no dentista para extrair, às vezes, sangra pra caramba. Ela fala assim, mas está sangrando, hein? Você tem algum problema de coagulação? Não sei. Vai investigar, acaba descobrindo. Cirurgia apêndice. Sabe essas cirurgias corriqueiras que às vezes tem que fazer? Aí que foge do normal e alguém suspeita. Médico, geralmente cirurgião. Depois chega e fala, poxa, olha, tudo bem, mas olha, sangrou muito sua cirurgia, deu trabalho para parar. Eu acho melhor você investigar isso aí. Quantos pacientes aparecem com essa história? Faz. Aí que tá. Faz. Mas nos casos leves, nem sempre dá alterado. Na hora que você vai dosar um fator 8, um fator 9, você pega o problema. Questão 6. Menino de 6 anos com hemofilia apresenta dosagem plasmática do fator 8 menor do que 1%. Com frequência precisa repor fator por conta desses fenômenos hemorrágicos. Correlação alternativa correta, assinale. Não, esse passo é a alternativa correta, essa aqui. Caso o pai e a mãe sejam assintomáticos, de novo a parte genética, né?
a herança foi pelo lado materno. Ok? Vamos ver as outras. As alterações mais comuns no coagulograma, na hemofilia, é o TP muito prolongado. É o contrário do que está aqui. É o DTPA. O menino é portador de hemofilia B grave. Não, a gente falou que é o fator 8. É o A. Hemofilia A. A criança provavelmente tem PTI, púrpura. Púrpura é plaqueta, né? O padrão de sangramento mais esperado é de epistaxe de gengivorragia. Isso. Então já vamos assim deixar claro. Sangramento de hemofilia, coagulopatia grave, articulação, músculo, internos. Sangramentos de problemas ligados à plaqueta, vamos ver lembrando como vai ser mais para frente, púrpura, é pele e mucosa. Então mancha roxa, epistaxe, gengivorragia, escova o dente e sangra sozinho. Isso tem mais cara de sangramento por problema de plaquetas. Pele e mucosa, diferente de sangramento de coagulopatia. Se fosse correto, é o TTPA, que estaria mais alongado. Pacientes, uma coisa que está vendo lá na frente. Pacientes, no caso, agora muita dengue, tem doença. Doença é muito. Dengue, né? Isso aí todo mundo sabe. Qual é a preocupação laboratorial? Então, o paciente, quando ele tem sangramento, tipo febre hemorrágica, dengue, acaba eles falam, né? PTEC, você faz. Sabe a prova do laço? A prova do laço, você força o sangramento cutâneo, induz. Porque se ele tiver plaqueta abaixo, vai sangrar a pele. Que é o sangramento de plaquetas. Qual é a melhor opção para conter uma hemorragia acentuada em paciente portador de hemofilia A grave? Fator de coagulação. Vamos lembrar de tratamento de hemofilia, não tem graus. Vocês devem ter visto que o tratamento varia também, se é leve, se é grave. Né? Hemofilia leve, o paciente está sangrando ali, vai, o nariz. Nós vamos fazer desmopressina, isso aí, DAVP, desmopressina. Porque é engraçado essa medicação, ela descobriu, ela é um análogo da vasopressina. Em tese, nada a ver com coagulação. É que descobriram o efeito colateral dela, que é o de aumentar a síntese de fator 8. E um pouquinho de fogo lembrando também. É um efeito colateral. E aí hoje a gente usa o remédio em busca do efeito colateral dele, nesses pacientes. Então, quando a deficiência de fator 8 é leve, a desmopressina geralmente consegue resolver, porque o tanto de fator que ela estimula a síntese acaba controlando. Você precisa de aumentar muito. O leve. O grave não, o cara tem menos do que 1% de fator vermelho sanguíneo. E está com sangramento grave, ou você precisa de uma intervenção imediata, urgente. Aí você tem que administrar o fator que está faltando, porque ele vai ser em grande quantidade, do jeito que o paciente precisa. Pois não. A pesquisa tem um tempo de efeito mais prolongado? Tem. Isso aí a gente usa, sabe? Uma indicação boa. E vocês viram que usa também para convilebran, né? Desmopressina. Tipo leve, usa. Por exemplo, sabe uma ocasião que dá para usar? Tem. O paciente com hemofilia leve ou convilebran leve vai precisar fazer uma colonoscopia com biópsia. Porque está com alguma suspeita de vertigem, sei lá. Vai sangrar, biópsia. Então aí a gente vai, faz desmopressina,
né, um pouquinho antes, algumas horas antes, e aí ele faz o procedimento, porque quando ele for fazer vai estar no pico plasmático dela. A desmopressina também trata com velebrana leve. Né? Dá para fazer injetável até spray nasal, também funciona. Depende da clínica. Né? Aí é o julgamento do médico. Se aquela hemorragia não for grave, né? Quer dizer, dá para esperar um tempo até cessar, você pode tentar com a desmopressina. Se for um grau de hemorragia que vai colocar a saúde do paciente em risco, você parte para estratégias mais reconcentrifador. Oi? Não. Vamos lá. Só entrando num detalhezinho. Não. A gente faz um teste antes. Tem que fazer o teste de resposta à desmopressina. Faz o paciente, colhe um fator tipo 8 antes, colhe 8 depois do tempo e vê se subiu. Se deu pico, então aí você pode programar para a véspera de uma cirurgia, do procedimento invasivo, e ele vai descobrir. Oi? Isso, tá lá. Eu sei que não é um tratamento para hemofilia, mas assim, uma pessoa que é hemofílico e teve falência hepática, por fazer um transplante. Se é endotélio, por que é hemofílico não? Entendeu? Porque não é só um endotélio. Não, mas aí transplante não cura hemofilia, transplante hepático. Nós vamos falar o contrário, né? Daqui 2 encontros a gente vai falar de coagulopatias adquiridas. Aí nós vamos falar do simpótico. Pode sangrar, ausência de fatores e tudo mais. Mas cura, sabe, que está na crista da onda agora, a terapia genética. Hemofilia é uma das doenças mais testadas com resultados melhores de terapia gênica. Porque é um genezinho só. Se você corrigir só o genezinho do fator 8, e não precisa corrigir muito, lembra? Se você jogar de grave para moderado, já muda a vida da pessoa. Então, super legal os estudos de terapia gênica e funciona em hemofilia. Oi? Sim, mas vai mais. Bom, aqui a gente falou, né? Oitavo. Com relação ao quadro clínico da hemofilia sinária correta, que é aquele que a gente já falou, né? Já discutiu isso aqui. Sangramentos articulares e musculares são as manifestações clínicas mais comuns na hemofilia, certo? Aqui fala de mucosa, epistaxe de gingivopatia, que reconhece parte de velebrana, plaquetas. Hemofilia grave quando abaixo de 5%, não abaixo de 1%. Hemorragia na hemofilia decorre de disfunção plaquetária, não, plaqueta está tudo bem. E a hemofilia geralmente tem suspeita quando leve, os quadros são espontâneos e intensos, não, leve não. Um paciente com hemofilia B irá apresentar pico, né? Não vou nem comentar as outras, porque não precisa. E a última. Qual dos seguintes exames é mais indicado para rastreio de doença de von Willebrand? Eu já quero algo específico de doença de von Willebrand. Fibrinogênico, me ajuda a fechar o diagnóstico de doença de von Willebrand? Não. Isso aqui, fibrinogênio só ajuda a fechar o diagnóstico do problema com fibrinogênio. Fibrinogenia e hipofibrinogenia. TTPA é específico para a doença de von Willebrand? Pega pela
de hemofilia, se ele ainda não vai, né, ter a clareza. O fator da histocietina, esse é. Professor, esse fator da hemofilia foi só citado, você pode explicar um pouquinho o que tem a ver? Quem? Esse cofator da histocietina. Tá. TB e dedímero nada a ver, certo? Cofator, então são dois testes, lembra? Específicos. O antígeno, o fator de von Willebrand, que te dá um resultado em porcentagem, igual ao fator. Então eu peço dosagem do fator 8, 40%. Fator de von Willebrand, antígeno, 60%. Tem assim o resultado. É um teste quantitativo. O cofator da histocietina é um teste mais funcional. Ele avalia se o fator, não a quantidade, mas se o fator de von Willebrand está funcionando. Tá? Por exemplo, a curva de agregação plaquetária, né? Por que ela ajuda aqui? Como eu falei, é um teste complicado, mas como que ajuda? Vocês viram como é que é esse teste aí? Você pega a plaqueta e vai... Você pega o plasma do paciente rico em plaquetas, o sangue dele, e você vai estimulando as plaquetas a se agregarem com diferentes tipos de estimulantes. Diferentes. Adrenalina, faz a plaqueta agregar, agrega. Colágeno, faz a plaqueta agregar, agrega. ATP, faz a plaqueta agregar, ela agrega. Histocietina é outro agonista. Você joga. A plaqueta só vai agregar quando você joga a histocietina se ela tiver fator de von Willebrand dentro dela. Se você jogou histocietina e ela não agregou, isso indica que ela não tem fator de von Willebrand. Quer dizer que a pessoa tem uma deficiência de fator de von Willebrand. Por isso que a curva de agregação entra também no rol dos exames que dá para pedir. Tá? Certo? Isso. Vamos lá. Dúvidas, pessoal? Sim. É que você está dando um outro, não o seu. Sim, Na parte de hemofilia, aí ele, no parágrafo aqui, ele fala, ele estava falando do HIV. Aí ele fala o transplante de fígado recomendado desses hepatopatías, né? O grupo de 16, cura simultaneamente a hemofilia. Tá. Então tá. Você não faz para tratar a hemofilia. Não. Tá. Tratar hepatite, mas tá. Entendi. Estou pensando aqui onde que tá. Se é só um fígado novo, né? Bom, mas eu digo que assim, transplante em hemofília. Eu tinha perguntado para o nosso querido ChatGPT e ele respondeu que, apesar de não ser. Eu não sei se é verdade, né? Mas, tipo assim, apesar de o fator eles serem produzidos principalmente no meio velho, eles são produzidos em vários lugares, ele é principalmente produzido no fígado. E aí você coloca o fígado e coloca o nome do velho e produz. Faz sentido? Faz sentido. Deve ser por esse caminho. Pensa no próximo rabo, né? Isso aí aconteceu muito, só para fechar aqui, falando aí um pouquinho de história, você deve ter lido que hemofilia, justamente pela necessidade de repor fator, vocês viram que tem dois tipos de fator, né? Tem o fator feito de pool de doadores, que é o mais antigo, mais tradicional. Quer dizer, cada frasquinho de fator que você passa para um hemofílico foi feito com material de dezenas
doadores diferentes. Hoje, ok, seguro, mas na década de 80 e começo dos anos 90, não é? Porque naquela época não se testava o sangue de doadores para hepatite C e HIV, nem tinha teste para HIV naquela época. Então, teve toda uma geração de hemofílicos que foi dizimada por hepatite C e HIV. Morreram, geração inteira, por HIV e hepatite C que veio do fator. Porque imagina, dezenas e dezenas, cada frasquinho, toma vários frasquinhos para conter um sangramento. Mais de uma vez no ano, alguma hora pegava. Né? Então, isso historicamente foi um grande problema. Essa parte meio que está resolvida, porque hoje em dia os testes em sangue de doador são altamente sofisticados. Né? Vou começar a falar disso hoje. Só que aí apareceu outro problema, que não deixa o risco de infecção sempre atormentou. Você usar fator que vem de um monte de gente, né? Não frasquinho só. Sempre foi algo que preocupou muito. E a gente evitava de usar fator com muita frequência para não expor o paciente desnecessariamente. Aí vieram as técnicas de recombinação genética. E avançaram para cima de manufatura, de produção de fator de coagulação. Então hoje a gente tem fatores, o fator 8, o fator 9, vários outros, sintetizados por recombinação genética. Zero material de doador. Qual que é a vantagem? Zero risco de infecção. Zero. Né? E isso ajudou como? A você fazer tratamento profilático. Porque antes, como é que é a estratégia no hemofílico? Caiu, bateu, sangrou, fator. Vai melhorar? Vai, mas o sangramento que já foi para a articulação, um abraço, ela já vai inflamar aquela articulação. Daqui 3 meses de novo, vai parar o sangramento, mas é mais sangue na articulação. Vai detonando a articulação, você não consegue impedir isso. A degeneração do músculo articular da pessoa. Com o fator recombinante, já que tem risco de infecção, a gente faz isso preventivo. Então, assim, todo mês, o paciente vai sangrando ou não, ele vai lá e toma uma dose. Para caso ele venha a sofrer um trauma, não sangre como deveria se ele estivesse fazendo isso. Sangra pouco, nem sangra. Aí você preserva a articulação da pessoa. Seguindo aquela mesma linha que você estava falando de locais que tem mais testes, não tem acessibilidade em relação aos fatores recombinantes, ela é acessível? Totalmente. Pensa num povo organizado, hemofílico, assim, disparado, unido. O tratamento do SUS é melhor que qualquer plano para hemofilia. Conseguir no Brasil, essa dificuldade danada, faz tempo que eles têm acesso ao fator recombinante. Eles têm um lobby ferrado no Ministério da Saúde. Mas é bom para eles. Né? Então, tratamento, se qualquer paciente diagnosticado com hemofilia, ele não vai tratar no plano. Vai tratar no SUS, algum centro de referência de hemofilia, que é onde ele tem acesso. A gente até fala para o hemofílico. Ele percebe, ele vai ter que morar perto de um lugar que tem um fator para ele. Se morar numa cidade que fica 200 quilômetros de algum lugar que tem um fator, esse Rio do Sul, é arriscado se você não é muito grave. Não dá para ter em casa, não. Proibido. Beleza? Ó,